No coração de uma montanha esquecida pelo tempo, havia um presídio abandonado que carregava um peso de segredos e histórias sombrias. Conhecido como Aquila, ele foi construído na década de 1950 para conter os criminosos mais perigosos, mas, com o passar dos anos, foi fechado devido a uma série de eventos inexplicáveis que o cercaram de dúvidas e temores. Ninguém sabia exatamente o que acontecia lá dentro nos dias finais de sua operação. Algumas lendas dizem que a prisão era palco de experimentos ilegais, outras afirmam que os prisioneiros eram vítimas de rituais obscuros conduzidos por agentes obscuros. O fato é que, após o fechamento, o lugar foi completamente isolado e as autoridades ordenaram que fosse selado e ninguém deveria entrar ali novamente. Décadas depois, quando a maioria já havia esquecido sua existência, um grupo de jovens chamados os Investigadores do Desconhecido decidiu explorar a antiga prisão. Seu objetivo era documentar o que restava daquele lugar e, quem sabe, descobrir os segredos que ele guardava. O líder do grupo, Lucas, tinha 24 anos, conhecido por sua coragem e curiosidade insaciável. Com sua câmera e lanternas, eles entraram no presídio durante uma noite chuvosa, ignorando os avisos de que ninguém deveria se aproximar. Ao atravessarem o portão enferrujado, um silêncio assombroso envolveu-os. O som da chuva na lona do teto era a única melodia naquele cenário desolado. As paredes marcadas pelo tempo e pela umidade pareciam sussurrar histórias de dor e morte. Conforme avançavam pelos corredores escuros, as paredes tinham marcas de sangue desbotado, e as celas estavam vazias, exceto por objetos abandonados e roupas rasgadas. A atmosfera era pesada, e cada passo aumentava a sensação de que estavam sendo observados. De repente, uma porta rangel ao se abrir por si só, levando-os a uma ilha esquecida do presídio. Lá, encontraram uma sala que parecia ser um antigo laboratório, com frascos quebrados, papéis rasgados e símbolos estranhos desenhados nas paredes. Uma sensação de perturbação tomou conta do grupo. Enquanto exploravam, Lucas capturou imagens de uma antiga câmera de vídeo que ainda funcionava, emitindo uma luz fraca. De repente, a câmera começou a apresentar falhas, mostrando cenas que não estavam lá antes, sombras se mexendo, figuras encapuzadas e rostos distorcidos. Uma voz sussurrou pelo áudio, insuportavelmente baixa e incompreensível. Assustados, os jovens decidiram sair dali, mas ao tentarem abrir a porta principal, ela parecia presa. Como se uma força invisível impedisse sua fuga. No reflexo de uma janela, Lucas viu uma figura de pé atrás dele, encapuzada, que desapareceu quando ele virou-se rapidamente. Os eventos se agravaram quando perceberam que as luzes começaram a piscar incessantemente. As sombras nas paredes ganhavam vida, movendo-se com uma agitação insana. Um grito desesperado ecoou pelos corredores, vindo de algum lugar no escuro. Desesperados, tentaram encontrar outra saída. Mas uma nevoa espessa começou a se formar, obscurecendo tudo ao redor. Dentro dela, figuras de outros tempos surgiram. Presos com expressões de agonia, olhar fixo, clamando por misericórdia ou vingança. Um dos integrantes do grupo, Maria, começou a chorar e dizer que ouviu uma voz sussurrando seu nome, chamando-a para que se juntasse a eles. Ela se ajoelhou, com as mãos na cabeça, repetindo que não queria permanecer ali. Lucas tentou acalmá-la, mas quando se voltou para ajudá-la, ela desapareceu na névoa, deixando apenas um rastro de roupas rasgadas e um grito abafado de terror. Os outros, em pânico, correram sem direção pelo corredor, até que encontraram uma escadaria que levava a um porão obscuro. Sem pensar, desceram, esperança de escapar impulsionando-os para frente. No porão, uma sala circular central com símbolos antigos entalhados no chão os esperava. No centro, uma caixa de ferro, trancada, com um cadeado pesado. A curiosidade dos jovens crescia e, ao abrir a caixa, encontraram um diário antigo, repleto de anotações assustadoras e rituais macabros. À medida que folheavam as páginas, perceberam que aquilo era uma espécie de registro de experimentos e rituais sombrios conduzidos por um antigo carcereiro chamado Dr. Maldan. Ele acreditava que era possível invocar entidades espirituais para obter poder,
mas, na prática, libertou horrores que ficaram presos naquele lugar. De repente, uma voz gutural e sinistra ecoou pelo ambiente. Vocês abriram a porta do que não deve ser despertado. As luzes tremularam violentamente. Sombras tomaram uma forma mais definida, figuras encapuzadas, presos que se caíram ao chão em agonia eterna, almas condenadas a vagar. O grupo tentou fugir novamente, mas as portas estavam trancadas, e o ar ficou denso e sufocante. Um dos jovens, Daniel, foi puxado por uma força invisível e desapareceu na escuridão, seu Maria grito apareceu sendo abafado novamente, por um silêncio flutuando mortal, no ar, com um olhar vazio e olhos negros. Ela sussurrou, com uma voz que não era mais sua. A prisão nunca foi fechada. Vocês trouxeram o mal de volta. Desesperados, Lucas e os outros correram pelo labirinto de corredores e celas, tentando encontrar uma saída. No entanto, cada porta aberta revelava cenas de tortura e desespero, vítimas daquele lugar que ainda se arrastavam, presas a uma realidade eterna. Ao chegarem à escadaria, uma figura encapuzada bloqueou o caminho. Era o espírito do próprio Dr. Moda, agora uma entidade sombria e poderosa, responsável pela maldição que assombrava a Cal e ele a ponto. Vocês destruíram minhas obras, ele rosnou, agora devem pagar o preço. Com um grito de terror, Lucas tentou lutar contra a presença, mas a entidade se dissolveu em uma névoa negra, que rapidamente se espalhou pelo espaço. Um abraço de trevas envolveu o grupo, e tudo ficou escuro. No amanhecer seguinte, o presídio estava vazio novamente, sem sinais de que alguém tivesse entrado ali. As paredes mantinham seus segredos, sua maldade, e o silêncio absoluto RINAVA. Que, às vezes, à noite, é possível ouvir sussurros vindo de Aquila, vozes de presos antigos, clamando por justiça, e uma presença sinistra que nunca deixou o lugar. E quem se atreve a explorar suas ruínas, corre o risco de libertar o que deveria permanecer adormecido. Pois, no final, alguns segredos são melhor deixados enterrados, e certas portas nunca deveriam ser abertas.